Olá! Devo, não nego, pago quando puder. O Ordem do Dia de hoje vai discutir a inadimplência do consumidor brasileiro. Vai se afogando em dívida, e você vai cada vez mais profundo. As contas saíram de controle. Está na hora de frequentar um curso de educação financeira. Foi a hora que eu fui vendo que eu não conseguia renegociar minhas dívidas. A entrevista da semana é com o professor e doutor em Direito Álvaro Vilaça Azevedo. Dever não é crime. E na Dica Cultural de hoje, um filme sobre privilégios e investigação jornalística. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, um programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. O Brasil tem hoje quase 60 milhões de brasileiros com pelo menos uma conta em atraso. Um número impressionante em frente a uma crise econômica que se mostra prolongada. O Ordem do Dia discute como enfrentar esse quadro de inadimplência. Ofertas tentadoras, promoção, desconto, Calça pantalão a R$10. palavras que atraem o consumidor. É todo o mesmo valor, né? Não, essa R$ 9,90, essa R$ 5,90. O Norinaldo gastou além da conta, acumulou uma dívida de R$10 mil e caiu numa armadilha. Vai pegando o limite, né? A gente acaba vendo aquele limite do banco e a gente acaba, quando a gente está com dívida, acaba pensando que aquele dinheiro é como se fosse seu, já como começa a fazer parte da sua conta, né? Um problema que parece não ter fim. Vai se afogando em dívida e você vai cada vez mais profundo. Quando uma pessoa pega um dinheiro emprestado para adquirir alguma coisa, está se endividando. É uma situação normal, acontece quando a gente compra uma casa, por exemplo. Mas quando a pessoa não consegue pagar a dívida na data do vencimento... Essa relação obrigacional, estabelecendo direitos e deveres, ela tem como objetivo natural que ela seja cumprida no tempo, no modo e no lugar devidos. Então esse é o fim natural das obrigações. Elas são contratadas e devem ser cumpridas. Qualquer coisa diferente disso gera uma crise nessa relação de direito obrigacional. Essa crise é a inadimplência. Nos primeiros 3 meses deste ano, 2 milhões de consumidores entraram para a lista de inadimplentes, segundo a Serasa Experian. No total, 41% dos brasileiros com mais de 18 anos têm contas atrasadas. É a maior marca desde o início da medição, em 2012. 3 em cada 4 inadimplentes ganham até 2 salários mínimos. Por isso, na hora do aperto, muitos trocam uma dívida por outra e se dão mal. Foi o que fez a Miriam. O empréstimo para saldar uma pendência de R$3 mil no cartão de crédito virou uma conta de 23 mil por causa dos juros. E essa daí foi a maior. Tanto que eu falei, nunca mais. Empréstimo nunca mais na minha vida, com certeza. As facilidades do chamado dinheiro de plástico são mesmo uma tentação perigosa. A Jamília acumula 7 cartões de crédito. Resultado, R$ 1.500 de dívida. Você paga uma e aquilo que liberou você já utiliza de novo, porque já ficou sem dinheiro para suprir o que faltou e vai aumentando. Vira uma bola de neve. Dívidas e mais dívidas. Acima do descontrole financeiro, o principal motivo da inadimplência recorde no Brasil é o desemprego. Os problemas afetam também as empresas. A inadimplência no setor atingiu 9,3% no primeiro trimestre deste ano, apontou a Boa Vista SCPC. A inadimplência das empresas, ela acaba por gerar desemprego, desaquecimento de consumo, mas ela também tem efeitos jurídicos muito importantes. Nós tivemos um aumento estrondoso do volume de recuperações judiciais das empresas. E não é porque você deve que deixa de ter direitos. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, tem uma seção exclusiva sobre cobrança de dívidas. Ele protege quem está inadimplente para que não seja submetido a constrangimento ou ameaça, nem exposto ao ridículo. Direitos do credor em cobrar a obrigação. Direitos do devedor em ser cobrado da maneira menos onerosa possível, em ser cobrado de uma maneira que não seja vexatória, em ser cobrado pelos meios legais, em poder questionar o valor devido, mas, entretanto, a obrigação deve ser cumprida.
Por lei, os juros cobrados por atraso do pagamento não podem passar de 2% do valor da prestação e todas as dívidas têm um prazo para prescrever. Mas atenção, o prazo de prescrição deixa de valer se o credor entra na justiça para cobrar o débito. Quem está inadimplente hoje, a melhor recomendação jurídica que se pode dar, tente uma conciliação, tente uma composição. Nós temos hoje centros de mediação. Antes do assunto desaguar no judiciário, onde essa dívida ainda será acrescida de custas processuais, de honorários de advogados, o inadimplente deve procurar o seu credor e tentar uma conciliação em termos razoáveis, em prazos razoáveis. Nada mais constrangedor do que receber uma carta de despejo. O desemprego é o principal motivo da incapacidade financeira das famílias. Para muitos, a única saída é a ocupação de terrenos vazios, uma situação fora da ordem. Elas estão por toda parte. Com a crise na economia, aumentam as ofertas de aluguel e cresce também o número de locações. É o sonho da casa própria sendo adiado. Desde 1991, a chamada Lei do Inquilinato traz as regras para a relação inquilino-proprietário, inclusive para quando essa relação é rompida. No artigo 5º, ela especifica, seja qual for o motivo do término da locação, a ação para reaver o imóvel é a de despejo. Essa ação é feita normalmente quando o inquilino se recusa a sair, no caso do proprietário pedir o imóvel de volta. Depois do prazo mínimo de 30 meses, o proprietário do imóvel pode retomar o imóvel para si, é o que a gente chama de denúncia vazia. Ele não precisa justificar motivo nenhum, simplesmente falar, não quero mais alugar, acabou o nosso prazo, o senhor restitua, o senhor inquilino restitua para mim o imóvel. Num prazo inferior, uma locação contratada para menos de 30 meses, aí sim ele precisa justificar essa retomada. E aí seria, por exemplo, para uso próprio ou para uso de descendentes e ascendentes. Outro motivo é quando o inquilino atrasa o pagamento. Pelo artigo 23 da Lei do Inquilinato, é obrigação pagar pontualmente no prazo estipulado o aluguel e os encargos. Pode entrar com ação de despejo, pode entrar no dia seguinte. Só que esse locador vai falar, eu vou ter que contratar um advogado, eu vou ter que acionar. Eu sei que se eu acionar, o inquilino não vai vir agora me pagar alguma coisa. Ele vai esperar todo o processo judicial, todos os trâmites burocráticos, para depois fazer algum acordo lá na frente. O prazo para deixar o imóvel é de 15 dias. Quando há resistência do inquilino em sair, é possível pedir apoio policial. Uma ação de despejo de imóvel, vamos dizer assim, um apartamento, uma residência e tal, basta uma viatura e isso resolve. Diferente numa situação de reintegrações de posse, quando você tem sejam reintegrações de posses por invasões orquestradas por movimentos sociais, seja por especificamente algum problema de vizinhos e tal, aí você também pode pedir o apoio policial, mas aí nós estamos falando de uma operação de reintegração que é diferente. Em fevereiro, 1.174 ações envolvendo aluguel de imóveis foram abertas na cidade de São Paulo. 86% envolvem falta de pagamento. Por isso, o presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de São Paulo dá um conselho para proprietários e inquilinos. Um inquilino que esteja com alguma dificuldade de pagar o seu aluguel, o melhor conselho que a gente poderia dar para esse inquilino é, de alguma forma, procure o seu locador e faça ao menos um pagamento parcial, ajuste. Não deixe o locador a ver navios, não sabendo o que vai acontecer. Por quê? Porque aquela renda do aluguel é muito importante para a subsistência do locador. Depois que eu quitar a minha dívida, quanto tempo demora para o meu nome ficar limpo? E quem é que retira, no caso, o nome? O credor ou o devedor? Quem deve retirar o nome do rol dos devedores é aquele que o colocou. Ou seja, o credor da dívida, quando recebe, ele deveria ou deverá fazer a desanotação, né? Isso pode levar de 3 a 15 dias mais tardar. Não existe uma regra específica
para você, vamos chamar assim, para você balizar ou alguma coisa juridicamente factível para você colocar. Pode ser até esses dias úteis, vai? O Ordem do Dia faz um rápido intervalo. Na volta, teremos a entrevista da semana com o professor Álvaro Vilaça Azevedo. E mais, cursos de educação financeira ajudam o consumidor a se organizar e a resistir às tentações do comércio. Muitos brasileiros não resistem às tentações do crediário, das promoções e de ofertas do tipo Black Friday. Sem se preocupar com os juros cobrados, o consumidor acaba comprometendo todo o salário com as mensalidades. Os cursos de educação financeira surgiram para combater esse descontrole e estão hoje em nosso caso de sucesso. Nesta sala de aula, muitos destes alunos têm vergonha de aparecer. Eles estão super endividados, que é quando as dívidas ultrapassam 30% da renda. Tem tanta gente nesta situação, devendo a luz, o aluguel, no cheque especial, que o Procon de São Paulo montou um núcleo de tratamento para o super endividado. Desde 2012, 6.500 pessoas já foram atendidas e 80% dos casos solucionados. A educação financeira é parte importante da estratégia. Palestras como esta acontecem 5 vezes por mês e sempre de graça. Então a palestra tem como objetivo explicar a ele como é que funciona o sistema financeiro brasileiro, que não é um sistema fácil, é complexo, é uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, uma vez que se endivida, é muito difícil sair daquela situação se não houver um auxílio de um especialista ou um órgão de proteção e defesa do consumidor. Desde que a crise econômica do país piorou, a procura por ajuda aumentou 400%. 188 pessoas chegaram a procurar o programa num só dia. Aqui, elas também recebem apoio para renegociar as dívidas. Quando a pessoa nos procura, geralmente ele já tomou todas as medidas, sendo que a maioria delas seria bom que ele não tomasse, que é ficar renegociando, assinando um contrato de confissões de dívida com o banco, aumentando aquela dívida. Quando ele vem aqui ao Procon, é a última esperança dele praticamente dizendo em termos de renegociação de dívida. A caminhada da vida é cheinha de altos e baixos. A maioria das pessoas conta os dias para o tão sonhado descanso da aposentadoria chegar. Mas aí a renda diminui, gastos inesperados surgem e o crédito fácil se apresenta como um novo melhor amigo. Ele te leva para perto daquela famosa bola de neve. Aqui, todo mundo já passou por isso. Foi a hora que eu fui vendo que eu não conseguia renegociar minhas dívidas. Estava faltando para o necessário: educação, alimentação, luz, aluguel, pagamento de dívidas básicas, né? O seu antenor era professor e jamais imaginou que trocaria de lado na classe. Aqui estou disposto a aprender e estou aprendendo bastante. Mas é preciso aprender agora a administrar a dívida que já chega a R$50 mil. Você tem o crédito, acha que aquilo que o banco te ofereceu é sua renda, mas como ela explicou, não é a sua renda. Ela está te oferecendo, mas você tem que saber dizer não, não é? Para as ofertas que o mercado te faz. É meio complicado, mas é o que acontece conosco todos os dias. É hora da entrevista da semana. O convidado de hoje é o professor doutor Álvaro Vilaça Azevedo. Quando uma empresa quebra, ela pode pedir a falência. Mas quando um consumidor está tão inadimplente que essas dívidas se tornam maiores do que o patrimônio dele, será que ele pode bater na porta da justiça e dizer que não tem condições de pagar? Para saber dessa e de outras respostas, a gente veio até o escritório do Dr. Álvaro Vilaça Azevedo. Ele é professor da Universidade de São Paulo e também diretor da Faculdade de Direito da FAAP faz 17 anos. Um especialista em aulas de Direito Civil e também de Direito Romano. Doutor, estar inadimplente, ficar devendo é crime? Dever não é crime. Quer dizer, há uma série de situações
em que a pessoa deve que pode cometer crime. Por exemplo, pode fazer um crime de estelionato, mas fica devendo na praça, dá um golpe na praça. Mas, normalmente, o débito não é crime. Alguém pode ser preso por dívida só em caso de alimentos. E eu também fui contra, porque eu acho que não adianta prender a pessoa por alimentos. Eu acho que não se pode forçar ninguém, mormente pela justiça, a fazer pagamentos. Existe lei que proteja do superendividamento? Não existe. O que existe é a penalidade do nome da pessoa. Você falou que a pessoa fica envergonhada. Não só envergonhada, como fica com o nome sujo na praça. Fica proibida de ter talão de cheque. Você vai, aí ganha um dinheiro, você vai pôr onde? Em casa? Qual é a segurança disso? Seria possível controlar isso? Teria que ser cada pessoa. Mas você tem que, para controlar isso, você tem que controlar seu sistema de vida. Existem algumas regras que as empresas elas devem cumprir na hora de cobrar esses consumidores inadimplentes. Muitas vezes essas regras não são cumpridas. Existem muitos abusos nessa área? Existiram mais abusos. Era o caso, por exemplo, daquelas empresas de cobrança que punham os cobradores na rua todos vestidos de vermelho. Aí expunha, inclusive, o direito da personalidade. A pessoa ficava vexada, vamos dizer assim, publicamente. Então a cobrança tem que ser moderada, tem que ser uma cobrança sempre judicial, né? Tem que haver uma notificação, a gente chama de interpelação. O devedor falou, devedor, você está devendo isso, você tem um prazo para pagar. Então, os bancos também estão cobrando e fazendo sugestões para pagamento em prestações. Doutor, sobre aquele exemplo que eu dei na abertura, a empresa ela pode pedir uma recuperação judicial, pedir falência, mas e o consumidor? Quando ele tem tanta dívida que isso se torna muito maior do que o patrimônio dele, ele pode dizer para a justiça que ele não tem condições de pagar? Nós temos já uma lei que tem a recuperação da empresa. É uma lei que facilita o empresário a voltar à atividade. Essa volta à atividade dessa legislação foi muito benéfica. E quando é pessoa física ou uma pessoa jurídica de natureza civil, que não pode pedir a falência, ela, de toda forma, ela vai ficar endividada e vai ter um passivo todo atacado. Vem o débito e uma série de problemas. Problemas sociais que repercutem, por exemplo, em assaltos, né, em situações desesperadoras, de pessoas que ficam doentes da cabeça, porque vai ficando completamente perturbado. Desistir de participar de um consórcio não significa necessariamente prejuízo. Fique por dentro. Consumidor que desiste ou é excluído de um grupo de consórcio tem direito à devolução integral dos valores pagos a título de amortização, excluindo taxas ou encargos administrativos. Mas o prazo para receber o dinheiro de volta não é o mesmo para todos os casos. Para os contratos celebrados até 5 de fevereiro de 2009, antes da vigência da nova lei de consórcios, o Superior Tribunal de Justiça diz que o consorciado deve ser reembolsado só 30 dias após o encerramento do grupo. Quem contratou um consórcio durante a vigência da nova lei e foi excluído do grupo pode receber o dinheiro quando for sorteado. No caso dos desistentes, não há um prazo determinado na lei para o ressarcimento, mas o IDEC considera que a restituição deve ser imediata para evitar que a espera pelo encerramento do grupo gere encargos excessivos ao consumidor. Para cancelar um contrato, o consumidor deve comunicar à empresa por escrito. Se não conseguir resolver, pode registrar uma reclamação no PROCON de sua cidade. Outra alternativa é recorrer à justiça. Se o valor da causa não ultrapassar 40 salários mínimos, é possível ingressar no juizado de pequenas causas. Olá, meu nome é Rodrigo. Eu gostaria de saber se a dívida desaparece depois de 5 anos. A dívida não desaparece em 5 anos. O que desaparece é a anotação no órgão. E você vai ter que ir atrás dos prazos que estão no Código Civil, principalmente, sobre prescrição e decadência. De toda forma, a dívida fica, ela não precisa mais ser exigível, mas ela continua. Vamos a mais um rápido intervalo. Na volta, o Espaço 10 vai falar do filme Conspiração e Poder, baseado na investigação jornalística que abalou o governo de George W. Bush.
Estamos de volta com Ordem do Dia e o tema inadimplência. Quem fala agora sobre o assunto é o presidente da OAB São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Quando quase 60 milhões de brasileiros aparecem endividados nas pesquisas do poder de consumo, por causa de alguma conta em atraso, algo vai mal, muito mal, na nossa economia. Estamos falando de um montante de pessoas que corresponde à população de países como a Itália, Tailândia ou Reino Unido. O grave cenário enfrentado pelo país, que soma uma crise política sem precedentes, uma crise ética paralisante e uma crise moral de proporções ainda imensuráveis, só faz a atividade produtiva desacelerar, levando ao aumento do desemprego, o que foi agravado com a inflação crescente. Existe uma sequência de fatos que nos trouxe a essa imensa população de endividados. Entre eles, tem um grande peso a política econômica de incentivo ao consumo, adotada nos últimos anos. Muitos consumidores compraram mais do que os seus orçamentos permitiam para aproveitar a política de redução do IPI, adotada pelo governo, ou dividiram a aquisição de bens em muitas parcelas. Agora enfrentam dificuldades para arcar com as suas dívidas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a educação financeira é obrigação do Estado e do fornecedor, especialmente aquele que concede crédito, que tem o dever de informar as consequências da operação. A Ordem dos Advogados do Brasil mantém uma comissão voltada a temas relacionados com a defesa do consumidor. Por meio dela, promove palestras, encontros e uma série de eventos em todo o estado de São Paulo, sempre com o objetivo de divulgar o consumo consciente. O consumo consciente consiste em verificar a real necessidade por determinado produto ou serviço e analisar a situação econômica atual e futura antes de efetuar uma compra. A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo procura conscientizar a população para qualificar o seu consumo. Meu nome é Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta, se eu não pagar uma dívida, se meus bens podem ir à penhora. Não pagar uma dívida, sim, os seus bens podem ser penhorados, desde que eles estejam livres e desimpedidos para que eles respondam pela dívida. Em época de operações como Lava Jato, Acrônimo e Alba Branca, nossa dica cultural é sobre o filme que trata da investigação envolvendo o ex-presidente americano George W. Bush. Uma trama sobre privilégios que colocou em risco a carreira de jornalistas consagrados. A origem do drama Conspiração e Poder é o livro escrito pela jornalista Mary Mapes, interpretada por Cate Blanchett. A história é real e aconteceu em 2004, quando a produtora, o apresentador Dan Rather, vivido por Robert Redford, e a equipe do programa 60 Minutes, apostam num furo de reportagem arriscado. The President of the United States may have gone AWOL from the military. Eles conseguiram documentos que miravam o passado do presidente americano George W. Bush. Tonight, we have new information on the president's military service. Segundo os papéis, Bush, em plena campanha para sua reeleição, teve tratamento privilegiado para não servir na Guerra do Vietnã. Só que depois da exibição da reportagem no canal CBS, os documentos foram questionados. A descoberta de que as informações não eram verdadeiras provocou a saída de Mary e abalou a carreira dos jornalistas envolvidos. O filme Conspiração e Poder está em cartaz em todos os cinemas do Brasil. O Ordem do Dia está terminando. A gente se despede, mas já deixa aqui o convite para um novo encontro na semana que vem. Ordem do Dia é um programa da TV Cultura em parceria com a OAB de São Paulo. Tchau e uma boa semana.